paz de Cristo, espero que vocês estejam bem. Estou muito feliz de estar hoje aqui com vocês. Hoje eu vim de verde e amarelo, minha blusa, e para falar de um assunto assim que eu acho bem legal, bem importante e que nós precisamos trabalhar em casa. Quer dizer, se vocês acham que seus filhos devem serem patriotas, entenderem a importância dele no todo o país, entender como que se vota, quais são as regras do jogo, da onde ele mora, né, que é a nossa pátria. Bem, vamos lá. Eu trouxe algumas folhas que eu tirei na internet. Bem, se vocês ficarem querendo que os filhinhos de vocês entendam sobre bandeira, sobre pátria, sobre cidadanismo, sobre direitos, e vocês estiverem achando que a escola vai fazer esse trabalho, vocês estão perdidos. Porque o SPB já foi tirado das escolas em moral e cívica. Então, essas duas matérias eram as matérias que a organização política brasileira, ali se mostrava como é que era o regime de votação, para onde que vão os votos, essas coisas todas. E também se falava o respeito à pátria, cidadanismo, como é que você pode ajudar, não importando qual seja a sua idade, como é que você reivindica alguma coisa, você votou no vereador X e ele foi contra os seus interesses, ele fez tudo errado, conforme você não tenha entendido qual era a bandeira dele, como é que você manda e-mail, para onde, como. Bem, se vocês querem todo esse universo de informação, óbvio que tem a ver com cada idade da criança, porque senão vai explicar isso de forma muito minuciosa para uma criança de 5 anos, mas para um adolescente de 13, 12 anos já é importante sim eles saberem, mas é bom dar umas pinceladas antes. Então vamos lá. Os livros de história, os materiais de história trazem muito pouco sobre isso, muito pouco, normalmente uma folha só no livro inteiro. E na escola mesmo eles só fazem isso e às vezes pulam um pouco essa data, né, da independência do Brasil. E eu acho isso muito ruim porque a gente não estimula o cidadanismo, o amor ao próximo, a gente não estimula neles o entendimento do que nós somos um só povo, de uma só língua, com uma só lei. Então, para eles terem todo esse entendimento, acho que desde pequenininho já dá para se trabalhar com coisas lúdicas, com trabalhos diferenciados aqui, que eu vim trazer alguns. Bem, eu trabalho, quem não viu o meu vídeo falando sobre o livro de história, eu acho importantíssimo quem vê esse vídeo aqui também ver o de história, que eu fiz sobre história, porque tem ali mostrando do início ao fim de como eu trabalho a questão do linear da história, porque nos livros didáticos, não só os livros de hoje em dia, como os livros antigamente de história, eles têm uma lacuna muito grande, um espaço ali muito grande. Os de hoje ainda estão piores do que o antigamente, porque antigamente os livros de história eram feitos por um historiador, um cara que estudou história, ele sentava e fazia o livro de história e ele colocava, editava, né, colocava para venda, e o professor da sala de aula via a linguagem que ele mais gostava, o livro que ele mais gostava, e indicava para aquela escola mandar os pais comprarem aquele livro. Hoje em dia não é feito assim, é feito por grandes empresas. Então quem faz o livro de matemática, de história, de geografia, tudo um monte de empresas, de copia e cola de exercícios. Então assim, ainda está muito pior do que era antes. Então se vocês têm livro de história antigo, segura eles e acrescenta aquilo que falta. Porque normalmente falta o principal da história, que é o nascimento de Jesus. A história, ela é baseada em antes de Jesus e depois de Jesus. Se nesse marco, no meio dessa história, né, que é Jesus, está aqui no meio, se ele não tá falando da existência dele, a gente fica do antes de Cristo e depois de Cristo, sem informação precisa do porquê. Então, assim, a história tem que ser contada de forma linear. Mas depois vejam o meu outro vídeo falando sobre isso que tem aí no canal. Bem, aí tem dois assuntos que eu ando paralelo com a história
que eu vou contando a história bem lá dos primórdios, Adão e Eva, como é que foram desenvolvendo a parte da agricultura, né, Caim, Abel, Sete, vem todas as gerações ali, e Rio Nilo, e como é que era o Rio Nilo, e como é que eram todos os países ali em volta da Mesopotâmia, antiga Grécia, antigo Egito, blá. A gente vem falando a história devagarinho, como ela aconteceu. Mas tem dois momentos da história, uma da história do Brasil e uma da história do mundo, que eu de vez em quando eu entro de novo nela, que a gente marca de novo presença nesses dois momentos. Uma é a independência do Brasil, que mesmo eu não cheguei na história ainda em 1700, em 1500, né, eu ainda tô lá no iniciozinho, antes de Jesus. Eu falo sobre a independência, eu não vou esperar meus filhos estarem com 11, 12 anos até eu chegar lá para falar sobre isso. Não, a gente vai contando toda a história devagarinho, mas também a gente dá a pincelada a respeito da independência do Brasil. E conforme a idade, você pode se programar para fazer um conteúdo mais eficaz, mais surta o efeito que você deseja, ok? E a outra situação mundial é o nascimento de Jesus, que aí a gente volta ali, eu até fiz exercícios voltados para isso, a gente vai estar fazendo hoje, nascimento de Jesus, crescimento, a idade dele, que já tem partes ali na Bíblia, o que aconteceu, o que a gente já sabe, relembrar algumas situações, alguns milagres que a gente lembre de cabeça, e a morte dele, como aconteceu, normalmente vemos algum filme voltado para esse universo, e a ressurreição dele, que aí muita gente se perde para aí, né? E a volta dele, que nós temos que esperar incansavelmente por ela. Então, esse é o meu linear de história. E aí eu trouxe hoje um pouquinho, dar um pouquinho mais de profundidade para você daqueles materiais que eu tiro na internet, porque a gente não vê material à venda por aí. Se eu achar livro tal, livro Y, sobre alguns assuntos, você sabe que eu venho trazer aqui para vocês, porque eu não vou reter nenhum conhecimento só para mim, né? Porque eu acho que a gente tem que estar sempre querendo colaborar e ajudar ao próximo. E esse próximo vão ser as crianças que vão estar na geração dos meus filhos. Então, de alguma forma, eu estou ajudando os meus filhos a terem pessoas mais equilibradas, mais evoluídas, mais estudiosas e compartilhando dia a dia com eles. Então, vamos lá. Ó, trabalhinho simples, bandeirinha do Brasil. Esse aqui, vamos analisar as cores das bandeiras. Bem, eu vou deixar aqui no canal... não me deixem esquecer, se esquecer me cobrem. Vou deixar aqui no canal uns vídeos da Brasil Paralelo sobre a pátria. Ali tem uma coleção, sabe, de vídeos. Então vale a pena você ver o 1, no outro dia ver o 2. Se tiver muito extenso, porque são trabalhos longos, mas maravilhosos, vê metade, para no outro dia, continua. Que é uma riqueza excepcional de história. Dos vídeos da Brasil Paralelo, tá bom? Então, aqui quando eu falar de cores da bandeira, por favor, não entre naquela gracinha que a escola aqui diz que por que do verde, é porque é do mato, por que do amarelo, é porque é do ouro, porque do azul é o céu, né? Essas infantilidades, porque não tem nada a ver com isso. Tem a ver com os brasões das famílias reais que estavam aqui ajudando nesse processo de independência. Então, cada brasão, né, o verde e o amarelo, tem a sua importância e veio de famílias específicas. Então, assim, não entre nesse trabalho mediano para muito baixo que as escolas vêm fazendo, e aí procure realmente estudar com profundidade o que é e o porquê de cada família, a importância de cada família real que teve no Brasil, tá bom? Aí olha esse aqui, que legal. Esse aqui, ó, essa é a bandeira do, né, criança completar, mas aqui, olha aqui, para a criança colocar as cores
E aqui eles falam, olha, retângulo, losango, círculo, tá vendo? Olha que legal. Achei bonitinho, todos eles com coisinha para desenhar, para pintar. Esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso, mas com um pouco mais de profundidade. Então vamos supor, você tem uma filhinha de 8, 10 anos, imprime esse. Você tem filhinho de 5, 4, 3, faz esse aqui. Aí com esse aqui, ó, vocês utilizem papelzinho cortado, verde, pede pra ele colar, amarelinho. Ou então aqui cola papelzinho verde, aqui cola bolinha amarelinha, pequenininha. E assim você vai, papelzinho prateado. Então aquelas estrelinhas que é brilhante, né, colar aqui. Ou então só colorir com giz de cera, canetinha, lápis de cor, com o que quiser, tá bom? Aqui tem um pouquinho mais de profundidade no estudo, mas também estudo ainda para criança, tá? Não é uma coisa assim, Carla, esse é um material que você acha razoável para uma criança, um adolescente de 15 anos? Não. Você pode até levar uma coisa assim para poder recapitular, uma coisinha, tipo assim, para você recapitular com ele, mas depois ver os vídeos da Brasil Paralelo e fazer um resumo. Ah, meu filho tem 13 anos, legal, vamos ver esse vídeo juntos. Mamãe senta do lado, vamos ver juntos, vamos ver esse vídeo juntos e vamos fazer um resumo daquilo que a gente entendeu. Eu garanto que no final desse trabalho, bem feito, bem elaborado, para uma mãe presente, para uma criança querendo trabalhar, não tem como não ter lágrimas nos seus olhos de alegria, de felicidade, de sentimento de patriotismo, de saber que antes de vocês, pessoas tinham uma garra enorme para que hoje a gente fosse livre. E a importância de Dom Pedro, de Dom João, Dom Pedro II, Dom Pedro I, a importância desses homens, é importante demais a gente resgatar essas origens que nas escolas e em vídeos de comédia colocam como pessoas ridículas, e eles são pessoas excepcionais. Se você estudar o quanto de cada um, como eles estudavam e o que eles faziam, você vê o tutor responsável por um homem desse. Ele era responsável por passar todo o conhecimento que ele tinha. Então, às vezes, ele passava 7, 8 idiomas. Vou dar só uma pincelada para vocês. 7, 8 idiomas. Esse rei, esse príncipe ali, sendo treinado para ser rei, ele falava 7, 8 idiomas. Quem que você conhece que hoje fala 7, 8 idiomas? O tutor dele falava 7, 8 idiomas com ele. E ele superava o professor dele. Ele, quando chegava no 18, 20, 25 anos, ele já falava 12 idiomas, porque ele já tinha autonomia e capacidade de estudar sozinho outros idiomas. Então, assim, é muito diferente da cultura que a gente vê hoje, que a gente vê tão pouco estudo, pouca ênfase das pessoas quererem realmente passar informação de verdade para as crianças, né? Então, ó, aqui um trabalhinho um pouquinho mais completo. E aqui outro também. Busquei tudo na internet, tá, gente? Olha, muito legal. Aí aqui em casa, a gente trabalha cantar o hino nacional uma vez por semana. Toda terça-feira aqui é que a gente canta o hino nacional. E agora nas semanas aí chegando ao mês de setembro, nós vamos também trabalhar os outros hinos, hino da bandeira e aí por diante, vamos trabalhar outras coisas para que seja mais vivo dentro do sangue, né, dessa criança, a gente consiga fazer com que eles tenham orgulho de vestir a bandeira do Brasil, de vestir a blusa do Brasil, não porque é jogo de seleção brasileira para ver alguém correndo atrás de bola, mas porque eles têm orgulho de ser quem eles são. E saber quem nós somos nos ajuda a nos entendermos como pátria, como povo sofrido e como limitação que esse povo possui, que ele tem de entendimento de quem é ele. Tá bom? Ó, super beijo pra vocês e fiquem com Deus.